Nós lemos o texto inicial: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, confim da terra. Recebereis. Estava falando ali para o futuro. Jesus estava aqui na terra, e o Espírito Santo só poderia descer depois que ele subisse. E quando Jesus fala isso, ele está falando de promessas que já existiam no Antigo Testamento, do derramamento do Espírito Santo, ou a efusão do Espírito, que iria ser derramado sobre toda a terra. Vou só pedir que coloque alguns textos para os irmãos, os irmãos só olhar aqui. Vamos lá, aí em Jeremias 31, 33, vamos estar olhando aqui para poder a gente ganhar tempo. Jeremias 31, 33, promessas de derramamento do Espírito, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele diz que ia imprimir as leis no coração e na mente para o futuro. Vamos também Isaías 44, 3. Isso é só para vocês terem ideia das promessas do Espírito que viria. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aí, derramarei o meu Espírito sobre a posteridade, é sobre a descendência do povo de Israel, né? A posteridade. E também, claro, que chegou até nós. Vamos ler outro texto que está em Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Vamos lá? Ezequiel 36, 27. Hein? Diz: porei dentro de vós o quê? Porei dentro de vós o quê? Meu Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observei. Ele só: eu vou derramar e eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. E lá em Atos, Jesus está dizendo assim: olha, recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo. Ainda não tinha descido, ok? Até aí, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Outra promessa, essa é a mais de todas conhecida, em Joel capítulo 2, 28 e 29, Joel 2, 28 e 29, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha, isso parece que quando as pessoas leem, elas entendem que é para, talvez agora, os últimos dias da vida de Jesus. Estava falando ali dos últimos dias, em que Jesus seria levado para o céu, já tinha sido crucificado, ressuscitado, iria para o céu, e ele derramaria o Espírito ali sobre toda a carne. Isso aí, olha, irmãos, o que é o aprendizado? Você saber das coisas. Ninguém vai lhe enganar. E eu nunca fiz isso. Vou fazer hoje aqui. Colocar a minha mão direita sobre a Bíblia e fazer aqui um juramento. Pai, em nome de Jesus, eu prometo que nunca irei, Senhor Deus, falar coisas de mim mesmo para satisfazer os meus próprios anseios, mas aquilo que for a tua palavra e que seja útil, agradável aos teus olhos,
e que o teu Espírito Santo continue a operar, me dando graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Bem, olha só, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aí quando você faz um cruzamento da palavra de Deus, você vai lá em Atos capítulo 2, vamos lá, no dia de Pentecostes, que tem o derramamento do Espírito Santo, que cumpre essa promessa aqui de Joel 2, diz, Atos capítulo 2, Atos 2, a descida do Espírito Santo, vamos ler de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A semana passada nós falamos que essas línguas, essas aqui, Atos 2, é a língua em idioma, não é a língua êxtase. Língua êxtase está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Tem uma grande diferença. E em Atos capítulo 2, mais adiante, a partir do versículo 14, Atos 2, a partir do versículo 14, aí Pedro vai dizer que esse derramamento do Espírito que aconteceu naqueles dias, e que os judeus estavam ali, o povo está dizendo, esse povo está embriagado com vinho. Veja aí, Atos capítulo 2, vamos ler o versículo, a partir do versículo 12, para poder ter um entendimento bem razoável. Diz assim, versículo 12: todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: mas estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Espera aí, só um minuto. Pedro chega e diz assim: olha, vocês estão dizendo que eles estão embriagados, porque eles estão em um estado de êxtase tão grande, nesse derramamento do Espírito Santo, falaram, e vocês estão pensando que eles estão embriagados com vinho. Pedro disse: não, de jeito nenhum, eles não estão embriagados com vinho, porque é 9 horas da manhã, terceira hora do dia, 9 da manhã. Agora o que tem a ver isso? 9 horas da manhã, é porque o judeu, o de jejum deles eram 10 horas da manhã, a partir das 10. Eles não colocavam nada na boca deles até antes de 10 horas. Então 9 horas da manhã eles não poderiam beber vinho, eles não estavam embriagados com vinho. Então Pedro tem um discurso e tem uma defesa ali muito forte, quando ele diz: não, eles não estão embriagados com vinho até 9 horas da manhã, né? Continuando, mas o que ocorre, o que está acontecendo aqui, é o que foi dito por quem? Foi dito por quem? Joel, lá, aquilo que nós lemos há pouco instante. Vamos lá, olha só a profecia lá de Joel que nós lemos, Joel 2, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Ele está citando exatamente o texto de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então esse texto aqui não aponta para o final, para agora, final dos tempos, está apontando para o final daquela era. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, minhas servas,
derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exatamente, ele está citando, Joel, capítulo de número 2. Joel 2, a partir do versículo 28, eu vou só para os irmãos verem que ele está literalmente, é o texto de Joel 2 que ele está citando, é o que está escrito lá em Joel, é o que está acontecendo aqui agora. Volte aí, Joel. Diz assim: acontecerá depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, jovens terão visões, até sobre servos. Olha, o texto certinho que ele está citando: até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vamos lá? Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A parte B, ele já entra até a parte A. Então, até aí, Pedro, ele está citando, lendo, pregando o texto de Joel, capítulo 2. Entendendo aí até aí? Vamos lá? Bem, então aí nós vimos que no dia de Pentecostes, o que? Aconteceu o derramamento sobre toda a carne, inclusive sobre nós, sobre toda a carne. E naquele dia foi que houve um batismo, e que o batismo no Espírito Santo, para os que creem. Agora nós vamos entrar em um assunto muito interessante, que eu creio que talvez muitos aqui tenham dúvidas sobre isso, porque as pessoas têm interpretado de uma forma muito errada esse texto. Vamos lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. Lê aí para mim, pastor Mireilton. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora nós vamos entrar aqui no assunto interessante, porque eu creio que muitos de vocês já ouviram isso e ouvem isso constantemente, principalmente nos pregadores pentecostais. Quando João Batista diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, as pessoas entendem que é um batismo, o Espírito Santo com fogo do Espírito na pessoa. E outros dizem, não, agora receber o batismo é um enchimento, uma plenitude, é algo extravagante. E se eu disser que não? E se eu disser que João Batista está falando aí de dois batismos diferentes? O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, eles são distintos. Queridos, quando a gente lê alguma coisa, você que, principalmente quem é professor, professora, você tem que ler todo o texto para você entender o que está inserido ali. Você não pode ler um versículo, você pode ler até um versículo, mas você tem que estar lendo e analisando todo o contexto em que ele está inserido, senão as falsas doutrinas surgem daí, de um texto, de um versículo isolado. Nós vamos analisar à luz do contexto.
Primeiro eu quero que você veja alguns textos que não falam em batismo com fogo nesses textos. Depois vamos analisar o todo. Veja aí Marcos 1:8. Marcos 1:8. Diz assim: eu vos batizo, aliás, eu tenho vos batizado com água, João Batista falando. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Pronto. Agora veja João 1:33. João 1:33. Eu não conhecia, João falando. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele que é sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora veja ainda, Atos 1:5. Porque João, na verdade, isso Jesus falou, foi Jesus quem falou, na verdade batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo. Esses textos não falam mais em um batismo com Espírito Santo e com fogo, só aquele texto ali. Agora vamos lá, analisar à luz do contexto que João fala isso, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu não quero ser batizado com esse batismo com fogo que está aqui em Mateus. Depois você vai dizer também: meu Deus, Deus que me livre de ser batizado com esse batismo. Voltando aí em Mateus 3. Mateus 3. Eu quero ler a partir do versículo 1, para que você entenda bem o contexto todo do que está inserido nesse versículo. Diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, muitos o quê? Muitos o quê? Tá bom, fique bem gravado aí. Fariseus e saduceus vinham ao batismo. Disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos um por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, o que é que acontece? Cortada e lançada no fogo. Olha só, começa João Batista: olha, uma árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Bem, aí João diz assim: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, João estava falando aí para o público em geral, diz que da Judéia, de Jerusalém, todos lugares circunvizinhos, mas estava ali quem? Vamos agora, aquilo que você, hein? Fariseus e quem eram eles? Eram duas classes poderosas de classes religiosas e políticas, e que o povo temia os fariseus e saduceus.
Eles eram como mestres. E João disse: olha, também está aqui e eles estão querendo fugir da ira vindoura. E aí, olha só, mais adiante, o que está escrito. Versículo 12. A sua pá, olha só, ele a tem na mão, ou seja, Jesus, e limpa completamente o quê? A sua ira. Recolherá o trigo para onde? Tem alguém aqui que é trigo nesta manhã? O trigo é colocado no celeiro, no depósito. Nós somos trigo, iremos para o celeiro de Deus. Agora veja só, mas, esse mais aí, meu irmão, queimará a palha em fogo, o quê? Inextinguível, que nunca se apaga. Ele fala nesse batismo com fogo, e ele diz aqui, olha aí, Jesus tem a pá na sua mão, e ele faz a diferenciação. Ele diz assim: o trigo vai para o celeiro, a palha será queimada por um fogo inextinguível. Então esse fogo aí, esse batismo com fogo, é para o ímpio, que vai queimar no fogo inextinguível, que nunca se apaga. É um fogo inextinguível, o fogo que não se apagará. Esse batismo de fogo, que nunca se apagará, é o batismo de condenação para o ímpio, que vai perecer eternamente, que não tem Jesus, que não depositou a sua fé em Jesus. Mas os que creem em Jesus, é o trigo que vai para o celeiro, mas quem não crê, é a palha que vai ser queimada. Amém? É o juízo. Veja aí Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. Diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Olha só, como que a gente vai abrindo entendimento. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o quê? O joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Olha só, deixai-os crescer juntos. Irmãos, em todo lugar vai ter joio e trigo, até dentro da igreja. Mas disse: olha, não se preocupe, deixa eles crescer juntos. Você tem que se preocupar, meu irmão, é que você tem que ser trigo para ser selecionado para o celeiro. Amém? Olha só, não, deixa onde estava. Deixar crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser o quê? Queimado no fogo, meu irmão. A palha, o joio que não presta, é para ser queimado, é o fogo inextinguível que vai queimar para sempre. Mas o trigo recolhei onde? No celeiro. João Batista está falando dentro de um contexto conhecido de agricultor. O trigo recolhido para o celeiro, a palha que não presta vai ser queimada. E então, ali ele diz, quando diz assim, vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, são duas coisas distintas. O batismo com o Espírito Santo é para o crente, o batismo com fogo é para o ímpio, para os que não creem. Ou seja, porque esse batismo é um batismo de condenação, de juízo, de fogo eterno, de perdição eterna.
Então, eu não quero esse batismo para mim. Eu quero aquele batismo lá de Atos capítulo 2. Lá sim, é o batismo com o Espírito Santo. Alguns aí parece que deu um nó na cabeça. Porque talvez você já leu tanta coisa sobre isso. Porque todo pentecostal, você vai ler a literatura dele e vai falar que esse é o batismo com fogo. É o batismo né? Então, mas eu não estou aqui para falar o que os outros dizem, o que eu falei, para falar aquilo que tem sentido da Bíblia e que é a verdade, que Jesus diz que conhecereis a verdade é quem liberta. Amém? Ainda vou ler outro texto em Mateus 13, 47 a 50. Mateus 13, 47 a 50. Diz: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação. Aí ele vai sempre fazendo a comparação. Assim será a consumação do século, no final. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão aonde? E haverá choro e ranger de dentes. Lançará na fornalha de fogo. Esse é o batismo do fogo. É o batismo com fogo. Nesse texto aí que João fala, meu irmão, eu estou falando nesse texto, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o batismo com fogo é outra coisa, totalmente diferente, certo? Agora lá em Atos 2 é o batismo com o Espírito Santo. E que eles falaram uma língua, diz que como repartidas, como de fogo. Lá é outra interpretação. Amém? Então, querido, e para completar esse entendimento, 1 Pedro 1, capítulo 1, a partir do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros na dispersão, ao Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Que herança é essa? A herança da vida eterna. Você tem uma herança incorruptível, que não se corrompe mais, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, irmãos, nós temos uma fé valiosa, que é a fé que nós temos em Jesus, e que nada neste mundo poderá tirar de você nem de mim. A fé em Jesus, que nos conduz para a vida eterna e que nos dá uma vida com Deus, que está garantida nas promessas de Deus. Essa vida, né, inacessível, essa vida sem pecado, essa vida sem doença, que vai acontecer quando nós assumirmos a vida eterna com Deus. Preciosa, ele diz, vossa fé é muito mais. O valor da vossa fé, a fé que está em você, é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Tem muita gente que está só correndo atrás do ouro, está esquecendo de desenvolver a sua fé.
Amém? Glória e honra, aliás, desculpe, o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Ou seja, o ouro, para ser ouro refinado, puro, tem que passar pelo fogo. Aí é o fogo da purificação. E que não é o caso lá de Mateus, certo? Que lá é de condenação. Esse é o fogo de purificação. Que o crente tem que ter também. Esse fogo da purificação é quando Jesus entra na sua vida pelo Espírito Santo. Ele é o fogo purificador, lhe purifica e agora você está perdoado. E a Bíblia diz que nós nos tornamos mais, diz que os nossos pecados que eram vermelho como carmesim, né? Eles são agora branco como a neve. Aleluia. Redunde em louvor. Essa fé em Jesus redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Até o 9. A quem não havendo visto, a mais. Você não tem visto Jesus, você ama Jesus. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. Aleluia. Obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da fé? A salvação da vossa alma. O fim da sua fé é a salvação da sua alma. Esse é o fim. Amém? Glória a Deus. Jesus, quando encontrou com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, lá está registrado em Lucas 24, né? Lucas 24, versículo 49. Ele falou para os discípulos: olha, vocês aguardem em Jerusalém a promessa de meu Pai, que era descida do Espírito Santo, que aconteceu quando ele subiu para o céu e o Espírito Santo desceu para a terra e batizou o crente com o Espírito Santo. Agora, todo crente que tem Jesus, meu irmão, ele tem o Espírito Santo. Ele é batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, você viu a semana passada, é que é o selo, a garantia da sua salvação. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem salvação. Amém? Então Jesus, ele ratificou essa promessa. Lucas registra. E Jesus então fala aos seus discípulos em Atos 1:5, Atos 1:8, que diz que eles receberiam poder. Agora vamos analisar um pouquinho a palavra poder, porque ela ficou um pouquinho, parece meio confusa dentro de muitos entendimentos. Poder parece que é uma coisa assim que as pessoas, é como pudesse dar um salto aqui, cair lá em cima da galeria, poder, coisas. A palavra poder, essa palavra poder, a palavra grega dunami, que é capacidade para realizar certas atividades e também vivenciar determinadas situações. Ou seja, o poder é para você realizar coisas do reino de Deus e é para você também vivenciar situações difíceis. Se você não tiver esse poder do Espírito Santo na sua vida, você não consegue vencer, você não consegue superar as situações difíceis. Vamos andar rápido aqui para poder a gente concluir. Abra comigo sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 4 ao 8. 2 Coríntios 7, diz, 4: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a vossa tribulação. Diz: olha, eu estou tranquilo, estou confortado. Toda a vossa tribulação que vocês estão passando aí, porque eu também passei por elas. Paulo querendo passar por isso. Continuando:
Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha só, eles chegando na Macedônia não foi fácil, foi muita aflição, muita tribulação, e foi então guerra. Vamos lá, volte um pouquinho. Então, eles, olha, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, nós fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, tivemos lutas, enfrentamos perseguição, nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos todo tipo de coisa ruim, nós enfrentamos frio, nós enfrentamos fome, nós enfrentamos naufrágio, nós enfrentamos tudo. E por isso ele diz, lutas por fora e temores por dentro. Diz que existia temor também dentro deles. As coisas externas muitas das vezes nos causam temores. Agora você não pode deixar que esse temor tome conta de você, porque você tem Jesus na sua vida e você tem o poder de Deus para viver isso, para superar isso e chegar no outro lado dizendo: com Cristo eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Você só pode dizer isso: com Cristo você é mais do que vencedor, quando você faz, quando você vivencia tudo isso, você suporta, e você chega do outro lado dando glória a Deus. Nada pode nos parar. Ele disse, Paulo disse, nem a morte nem a vida, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lemos até o qual? 5, né? Vamos lá. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. É importante isso aí. Paulo disse, olha, o Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Uma pessoa, irmão, pode trazer consolo em nosso meio. A presença de Tito causou conforto, consolo a Paulo e aos irmãos. Que Deus levante muitos Titos nesse dia, para trazer conforto, para trazer consolo, para trazer paz, porque está existindo muita gente para trazer medo. Medo basta as tribulações, meu irmão. Precisa ninguém para trazer medo para você, não. Nós precisamos de pessoas que venham nos fortalecer, nos encorajar, nos confortar, nos consolar, nos ajudar, se colocar ao lado de você e dizendo: eu estou aqui com você, não tenha medo. E Tito chegou lá para confortar, para consolar os abatidos, irmãos. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, dos irmãos, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, ainda que vocês tenham ficado tristes com a carta que eu mandei para vocês, que foi um pouco dura, Paulo escreveu duramente para eles, não me arrependo. Paulo dizia, não tenho arrependimento de ter escrevido dessa forma para vocês, embora já me tenha arrependido. Paulo era engraçado. Vejo que aquela carta vos causou tristeza por breve tempo. Coloca o 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, ficaram tristes, mas porque fostes contristados. Fostes contristados para quê? Para arrependimento, irmãos. Disse, vocês receberam aí uma burdoada nessa carta, mas foi para arrependimento de vocês, para vocês se curvarem diante de Deus, para vocês não ficarem achando que vocês são os bambambãs, para vocês não ficarem muito com a bola muito cheia, para vocês não ficarem se achando que vocês aí são os melhores aqui dessa terra. Não, Paulo disse, eu falei para vocês duramente, para vocês se arrependerem do pecado de vocês, que vocês estão vivendo uma vidinha aí de pecado, uma vidinha mesquinha, se arrependam. Ele disse que eles se contristaram para arrependimento, pois fostes
contristados. A palavra contristar é ficar triste, consternado. Segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Amados, a igreja de Jesus passa por tribulação, por aflição, por problemas, por dificuldade, para muitas das vezes, e essa é chamada, é para arrependimento, para que se arrependa, para que chegue mais perto de Deus, para dizer: eu dependo de Ti, a Tua graça me basta, Senhor, como disse Paulo. Jesus é a esperança, Jesus é a segurança, Jesus é a nossa paz, Jesus é o Todo-Poderoso. Não precisamos de ar profético, bola cheia, porque essas bolas são murchas. Não precisamos, dessas coisinhas para a gente. Não, nós precisamos de Jesus, irmão. Leia a Bíblia, ouça de quem tem de fato responsabilidade para com vocês e acabou. E siga o que está escrito. Amém? Porque senão nós vamos viver uma vida desregrada. Bem, eles receberam poder depois da crucificação, ressurreição e subida do Espírito Santo. A igreja triunfante é aquela que enfrenta perigos, tribulações, todo tipo de tempestade, confessando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Então essa é a igreja triunfante. É que vem pandemia, é que vem doença, é que vem desemprego, é que vem muitas das vezes circunstâncias adversas, que vem problema, que vem tudo, mas você continua firme, confessando a sua fé em Jesus. Você não negocia a sua fé e diz que com Ele você já é mais do que vencedor. Esse é o Evangelho de Jesus. Amém? Essa é uma igreja triunfante, É a igreja que passa pelas aflições da vida, mas sendo confortada pelo Espírito Santo de Deus. Anote aí só para você anotar, para você ler em casa. Mas depois você pode assistir em casa também ainda o vídeo, que é melhor ainda, que reforça. Eu não vou ler, 2 Coríntios 6, 3 a 10. Muito interessante esse texto. Ok? E depois você vai também ler Efésios 6, 15 a 18. Que fala das armas de ataque e de defesa do cristão. Essa igreja triunfante é uma igreja vitoriosa, vencedora, que passa pela guerra, que passa pela luta, que passa pelas tribulações, as aflições da vida, mas continua confessando o nome de Jesus e dando glória a Deus. Amém? Então, quem aqui é trigo, faça assim. Só o trigo. O trigo é quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus é palha, é joio, que vai ser condenado, queimado, que vai para o juízo. Mas o joio é recolhido para o celeiro. E graças a Deus, irmãos, aliás, o trigo é recolhido no celeiro. Nós somos esse trigo que já estamos destinados a ser recolhido para o celeiro celestial, e teremos assim uma vida eterna e plena na presença de Deus. Vamos ficar em pé? Eu estou aqui, nessa manhã tem um visitante ilustre para ser apresentado aqui à igreja. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Você agora vai levantar a sua mão e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu vida eterna.
Obrigado porque eu recebi a salvação através de Jesus. Obrigado porque o Senhor me tirou das trevas e me transportou para a luz. Obrigado porque eu posso dizer que sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou, me libertou, me deu vida eterna. E hoje eu posso contemplar a grandeza de Deus e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Meu Deus eterno, que nesta manhã o Senhor retire toda inquietação, todos sentimentos de medo, culpa, ó Deus, ansiedade, depressão, angústia, que o Senhor venha libertar e venha restaurar os sentimentos, venha restaurar a vida dessa pessoa e dar, Senhor Deus, a cada dia entendimento, sabedoria e revelação da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Abençoa cada irmão, cada irmã nesta manhã, e que o Senhor, meu Deus, continue operando maravilha na sua vida, porque você é o trigo que será recolhido no celeiro de Deus. Muito obrigado por isso, Pai, e te aplaudimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente que eu quero apresentar aqui um rapaz. Cadê ele? Oi, já está cá? Vem cá as vovó, cadê as vovó? Vem cá, vovó. Vamos aqui apresentar o José. Cadê a vovó Rita? José está fazendo hoje 10 dias, né? De nascido. Dez dias de nascido. Benjamin disse que é a cara dele. Só não é igualzinho porque ele não tem dente. Não é, Benjamin? Sem máscara já. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando foi apresentado, ele tinha 8 dias de nascido. Eu não sei por que tem pais que passam 3 meses ou mais para trazer o filho para apresentar, né? O menino, quando nasce, logo você tem que apresentar ao Senhor, na casa do Senhor. Nós não batizamos crianças, só apresentamos a Deus, né? Então, vamos apresentar José ao Senhor. Benjamin já está aqui, já foi apresentado. Então, José, né, José? Esse José é uma bênção, vai trazer grandes alegrias, né, para a família, para todos aqui. Vai estar um dia ministrando aqui, né? Então, que eles cresçam, que eu vá sempre diminuindo. Pai, nós queremos apresentar José em tuas mãos. Essa criança, Senhor Deus, veio a este mundo com um propósito, porque o Senhor faz tudo com propósito. Eu sei que o propósito do Senhor é bom, é agradável. E eu quero pedir que o Senhor, meu Deus, abençoe José de uma maneira, Senhor Deus, graciosa, poderosa. Toma ele em tuas santas e divinas mãos, e que ele cresça em graça, em estatura e em sabedoria. Abençoamos José com todas as dádivas e as bênçãos entesouradas no céu. Pedimos que o Senhor abençoe também seus pais, Jonatas e Angélica, abençoe seu irmão Benjamin,
Ó Deus, que seus pais continuem educando essa criança no caminho que deve andar. E que assim, Pai querido, quando ele crescer, ele possa produzir bons frutos. Abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Bem, aqui tem as vovós e o vovô, né? E ainda o primo, Davi.